Boa noite, irmãs, tudo bem? Saudade de vocês, que Deus abençoe cada uma de nós. Esse bate-papo que nós vamos ter agora é em nome da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, da nossa igreja, né? Conversando com a Ana, nós achamos por bem ter esses minutinhos de palavras, de troca de palavras aí, que nós tínhamos e era tão prazeroso. Antes de a gente entrar nesse recesso, nós estávamos falando sobre emoções, sobre sentimentos, sobre estados de espírito, né? Então hoje nós vamos falar sobre emoções, sentimentos e domínio próprio, para que a gente possa entender mais ou menos como o nosso cérebro funciona, como o nosso corpo funciona e como Deus age em tudo isso. Qual é a participação de Deus, que é a parte mais efetiva, é claro, nesse processo que a gente tem, por que a gente fica triste, por que a gente fica alegre e o que a gente faz com o que a gente está sentindo. Isso é o mais importante, tá bom? Então, nós vamos orar para que a gente possa começar e Deus nos abençoe. Pai, obrigada por tudo, obrigada por tua grandeza. Te pedimos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações e que possamos, Senhor, aprender da tua palavra. Senhor, guarda cada irmã que está assistindo esse vídeo, dê sabedoria, equilíbrio emocional e força, Senhor, para passar por tudo isso que nós estamos passando. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, meninas, vamos falar primeiro de emoção. A emoção é algo que acontece conosco, foi criada por Deus para nos fazer para que a gente tenha sobrevivência. A emoção é uma coisa que acontece com a gente e a gente não tem poder sobre as emoções. A gente não tem como determinar se nós teremos ou não emoção. Eu vou primeiro ler para vocês a definição de emoção. Emoção, agitação de sentimentos, ela vem do latim mover, sair para fora. E o que a emoção causa no nosso corpo? Ela no córtex cerebral recebe informações fisiológicas que nos apontam que nós estamos tendo, que algo está acontecendo dentro da gente. Então vamos tentar resumir isso. Por exemplo, você vê um tubarão. Quando você vê um tubarão, a primeira coisa que vai acontecer, a sua pupila vai dilatar, seu coração vai bater forte. Se você tá com a barriguinha cheia, provavelmente você vai soltar o que tá dentro da barriga, porque você sentiu um medo tão profundo, precisa sobreviver àquilo que está acontecendo, e você sente, vem o medo, o seu corpo avisa que algo de errado está acontecendo, fisiologicamente. Certo? Você não tem como decidir se você vai sentir medo ou não. A mesma coisa de se apaixonar. Eu não posso decidir se eu vou me apaixonar ou não por alguém. Ou eu vou me apaixonar por esse estereótipo de pessoa. Não tenho como decidir isso. Eu não tenho como decidir se eu vou ter raiva ou não. Agora, a partir de agora eu tô com raiva. Não, a partir de agora eu não tô com raiva. A gente não tem esse tipo de domínio. Isso é a emoção. É algo que acontecimentos externos faz com que o nosso cérebro produza vários tipos de reações: medo, raiva, paixão, amor, felicidade, tudo isso envolto ao que está acontecendo externo. Aí vem o sentimento. O que é o sentimento? O sentimento, ele já é consciência. O sentimento é algo, é a partir do momento que eu tenho a emoção e aí eu passo a ter consciência dessa emoção. Por exemplo, eu tô com raiva, eu estou consciente que eu tô com raiva, isso sim é um sentimento. Até no princípio era algo que não dependia de mim. A partir do momento que eu passei a ter consciência do que está acontecendo comigo, eu passo a ter um sentimento. E é aí que a palavra de Deus entra. Se a gente for lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo fala sobre a questão do fruto do Espírito. E são vários frutos do Espírito, mas tem um fruto do Espírito muito importante para a gente, que se chama domínio próprio. Fruto do Espírito nada mais é do que aquilo que eu posso produzir a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como Salvador, a partir do momento que o Espírito Santo passa a fazer parte da minha vida.
Um fruto, ele depende de uma matriz. Você não vê uma maçã nascendo de uma pereira. Você não vê uma melancia nascendo de um abacateiro, né? Cada fruto tem a sua matriz. A nossa matriz é o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz diversos frutos na vida do crente. E um desses frutos é o domínio próprio. Como eu vou ter o domínio próprio? A partir do momento que eu me aproximar do Espírito Santo. É uma questão totalmente pessoal. Quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a Bíblia, mais capacidade de desenvolver o domínio próprio eu vou ter. Por quê? Porque eu estou me aproximando da matriz e eu vou produzir o fruto que a matriz espera que eu produza, que é o domínio próprio. E aí eu vou saber o que fazer com o meu sentimento. Então, vamos aplicar no que está acontecendo agora. Veio essa pandemia, chegou de repente, há 1 mês e meio atrás era um caso, de repente eram 50 casos por dia, de repente 100 casos por dia, agora a gente está em não sei quantos mil casos de pessoas doentes, né? Várias mortes, é algo que assusta a gente, né? Nós tivemos pessoas próximas a nós que tiveram essa doença, umas mais graves, outras menos graves, né? Nós mesmos tivemos esse problema com esse vírus, e aí a gente fica com medo. Algo externo provoca uma reação química dentro de mim e vem o medo. Aí eu tenho consciência de que eu tô com medo, passo a ter um sentimento, e aí, como cristã, eu vou determinar o que eu vou fazer com esse medo. O domínio próprio, ele precisa estar ativo nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente está dentro de casa 24 horas com filho, marido, sogro, sogra, todo mundo junto, né? A gente não sai, a gente não tem como espairar a mente, a gente não tem como fazer uma atividade física mais efetiva, todo mundo junto. A chance de fisiologicamente produzirmos várias questões, o nosso cérebro produzir várias questões, e aí até a gente tomar consciência desses sentimentos, até isso ter consciência e passar a ser um sentimento, a gente pode causar muito estrago. Por isso que o domínio próprio é extremamente importante. Por isso que a minha proximidade do Espírito Santo é extremamente importante. E a gente tem um agravante, que é o pecado. Desculpa pela tosse. O pecado, ele agrava mais ainda as nossas emoções, porque o pecado, ele vem no nosso DNA, a gente já nasce pecador. A gente não tem como fugir do pecado, não existe um ser humano que não tenha pecado. Então isso causa uma revolução tão grande que pode colocar tudo a perder. Lá em Jeremias 17:10, o profeta diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto é para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus conhece os nossos sentimentos, Deus conhece as nossas ações, Deus conhece o nosso coração. Mas o que eu vou produzir não depende de Deus, depende da minha ação, porque Ele me deu livre escolha. Então Deus conhece o meu sentimento, mas a minha ação precisa estar pautada na pessoa de Jesus Cristo. Se a gente for para Romanos 12:2, lá vai falar que é importante que a gente possa estar sempre sendo transformado pela renovação da nossa mente. Então é preciso que a gente caminhe com Deus, peça a Deus misericórdia para que a nossa mente possa estar entendendo tudo que está acontecendo ao nosso redor e que a gente possa conseguir ter domínio sobre as nossas ações mediante a tantas coisas que tem nos afrontado, tantas coisas que tem nos impelido tem nos impedido de fazer aquilo que gostaríamos de fazer e da forma como gostaríamos de fazer. Então, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada uma de nós, que o Espírito Santo de Deus possa estar mostrando que é possível passarmos por isso sim, mediante a algo que o Espírito produz, que é o domínio sobre o nosso sentimento. Que Deus abençoe as irmãs. Tô morrendo de saudade de todas vocês, tá bom? Que a gente possa passar por isso juntas em oração e em breve nos reunirmos. Para finalizar,
Se alguma irmã tiver interesse de produzir os vídeos, me ajudar na questão da produção dos vídeos, me procure no PV, que com certeza a irmã vai ter o espaço para fazer essa gravação. Se as irmãs quiserem sugerir temas, textos, me mandem também. Eu vou postar o vídeo no nosso grupo de mulheres e as irmãs comentem o vídeo e postem assuntos que gostariam de falar. Certamente nós iremos estudar, orar e todas nós juntas iremos falar sobre esse assunto, tá bom? Que Deus abençoe as irmãs, que nós possamos continuar sendo mulheres cristãs em missão, mesmo estando de quarentena dentro da nossa casa. Um beijo, amo vocês.